Para olharmos para estas questões são nossos convidados António Rebelo de Sousa e também António Nogueira Leite. António Rebelo de Sousa que se juntará a esta edição do Acerto de Contas daqui a mais um pouco. António Nogueira Leite, boa noite. Obrigado por estar neste Acerto de Contas. Começamos pelos números que vimos agora. Vamos olhar não só para a questão do desemprego e começar por aí. Estes números surpreendem-no? Não, os números são maus, são muito preocupantes. Revelam algo que se tem vindo a avolumar, mas que infelizmente é expectável em função do desempenho da economia e em função da enorme dificuldade que nós temos tido ao longo de bastante tempo, mas em particular nos últimos tempos, em criar uma dinâmica necessária à retoma do mercado de emprego. Aliás, eu esperaria que ao longo deste ano os números não melhorassem, antes pelo contrário, continuassem este sentido de degradação, o que é extremamente preocupante porque estes são valores historicamente inusitados na economia portuguesa e revelam, de facto, um acumular de vários anos de falta de dinamismo e enfim, um período já recessivo em termos amplos, longo e que provavelmente, infelizmente, se vai prolongar. Esses números já foram comentados pelo Governo. O Governo veio há pouco dizer que são números preocupantes, que foi apanhado de surpresa com estes números relativos ao desemprego. Ao longo deste dia temos vindo a dar conta também da entrevista que o Governador, a primeira entrevista que o Governador do Banco de Portugal concedeu enquanto tal. Diz Carlos Costa que estamos já a viver uma recessão. Tecnicamente não é isso que acontece, mas estamos a viver uma recessão e que deverá prolongar-se ao longo deste ano. Concorda com esta visão do Governador? Concordo. Aliás, repare, a definição técnica é uma definição estatística, puramente estatística. Nós sabemos, e o Banco de Portugal tem essa informação, que não só houve um abrandamento e uma perda de rendimento real, produto real, o ano passado, no final do ano passado, como os indicadores coincidentes e avançados que têm apontam nesse sentido. E, portanto, embora ainda não seja formal, do ponto de vista estatístico e formal, que se possa declarar a recessão, o que é facto é que já se sabe que estamos, digamos, no segundo trimestre de perda real de produto e a expectativa que existe, função das medidas que têm que ser tomadas e da falta de dinamismo que globalmente a economia portuguesa continua a mostrar e a restrição importante na procura que é dada neste momento em função da política orçamental, que este ano vamos ter, é a minha expectativa, já o tenho dito há bastante tempo, e é da maior parte dos meus colegas, a recessão. Portanto, não é normal. É mais interessante, é pela primeira vez ter visto tantos agentes governamentais ou figuras próximas do governo virem em catadupa comentar as declarações do Governador do Banco de Portugal, o que mostra quanto é difícil, enfim, mesmo num órgão independente, alguém com a cautela enorme que sempre teve o Dr. Carlos Costa, expressar qualquer opinião que não agrada ao Governo, sem ser imediatamente, enfim, envolvido numa girândola de comentários de feição adversa. Mas isso, enfim, tem a ver com os tempos que temos vindo a viver. Que leitura faz desta entrevista de Carlos Costa? É uma entrevista longa, parece-lhe um homem em termos de comportamento ou em termos daquilo que são as afirmações, diferente de Vítor Constâncio. É um homem que, utilizando a expressão mais popular, corta mais a direito, vai diretamente mais às questões. Eu conheço o Dr. Carlos Costa há muitos anos. Profissionalmente, tive a oportunidade de trabalhar com ele várias vezes, em diferentes funções que ele foi tendo, e o Dr. Carlos Costa é uma pessoa muito prudente. É uma pessoa que se faz declarações destas é porque as meditou certamente profundamente, mas é uma pessoa bastante independente. O Dr. Carlos Costa é uma pessoa que é muito independente de espírito e, portanto, que tem uma forma de estar muito em linha com aquilo que se exige de um governador do banco. E, portanto, nesse sentido, eu acho que estamos bem porque temos um governador que interioriza que o seu papel não é, eu não diria suprapartidário, é apartidário, é totalmente fora daquilo que são as vontades, enfim, dos governos, das oposições, e, portanto, é uma pessoa que está, enfim, muito capacitada pelo conhecimento que tem, pela carreira que tem e pelo perfil que tem para desempenhar estas funções. Isto foi um exemplo daquilo que provavelmente vamos continuar a ver, que é um governador que assume, que interioriza em absoluto a independência do Banco Central.
Há uma questão importante que tem que ver com o sistema financeiro. Carlos Costa, quando confrontado com essa questão, como está o sistema financeiro nacional, refere que está bem, que está sólido, mas que obviamente os bancos têm de se capitalizar para o futuro. É um aviso que os bancos têm vindo a seguir, mas há sobretudo aqui uma mensagem de grande tranquilidade relativamente ao sistema financeiro nacional. Tentou fazê-lo. Enfim, nós sabemos que o sistema financeiro nacional, para mal de todos nós, de toda a economia, enfim, está a ser financiado artificialmente através de mecanismos de assistência e de colateralização junto do Banco Central Europeu e que, portanto, uma coisa é a estrutura de capitais, outra coisa é a capacidade de financiar o balanço exteriormente por parte dos nossos bancos. Relativamente à segunda parte, sabemos que ela, enfim, neste momento acontece função da economia portuguesa e da perspectiva que existe relativamente à economia portuguesa, da dimensão do nosso déficit externo e da própria desintonia de maturidades entre ativos e passivos dos bancos, que têm ativos muito longos e passivos muito curtos em termos da sua duração, o que em parte é a consequência de uma política de excesso de crédito imobiliário, que é algo que para mim tem sido evidente ao longo dos últimos 20 anos. Que neste momento têm taxas, créditos à habitação, nomeadamente, que têm taxas muito desajustadas com aquilo que é a realidade no mercado. É verdade, em termos de custos de funding. É verdade, mas não nos podemos esquecer que o funding dos bancos junto do Banco Central Europeu, neste momento, é compatível com esses spreads. Exatamente. Agora, é que isso não vai durar para sempre, e, portanto, nessa altura os bancos têm um problema estrutural. Para além disso, há claramente uma necessidade de recapitalização dos bancos, o que é problemático em Portugal porque os acionistas dos bancos têm também eles próprios falta de capital. Que aliás é um problema transversal à economia portuguesa, não deslustra ninguém. Infelizmente somos uma economia com pouco capital e, portanto, nessas circunstâncias, nomeadamente com Basileia III, mas mesmo antes disso, com a evolução da situação, vai ser feito necessariamente um esforço de recapitalização da banca e esse esforço vai ser complexo no caso português, porque vai implicar necessariamente um esforço que eu não estou a ver como é que muitos dos atuais acionistas conseguem acorrer. Há uma questão que me parece importante esta leitura que podemos fazer das reuniões que o Presidente da República tem vindo a ter. Começou por falar com banqueiros, patrões, o Presidente da Comissão Europeia foi recebido já esta semana, depois antes o próprio Governador do Banco de Portugal e depois o Ministro das Finanças. Nós hoje no Diário Económico publicamos uma notícia que dá conta disso, de alguma preocupação que o Presidente da República tem vindo a sentir e que se tem vindo a agravar de acordo com fontes próximas do próprio Presidente da República relativamente ao estado da economia e àquilo que é a relação de Portugal nos mercados financeiros. Que leitura é que podemos fazer destas reuniões, para além, obviamente, de um acompanhar da situação que é própria da função em causa? Bom, nós sabemos que a situação não é fácil, infelizmente, para todos nós portugueses. Não por culpa nossa, mas, enfim, por culpa de quem nos governou e nos trouxe até este ponto. Mas o que é facto é que o professor Cavaco Silva, enfim, é um profissional desta área, uma pessoa que tem um conhecimento profundo destas matérias e, consequentemente, que tem muita informação e quer estar ainda melhor informado. Tendo o seu Ministro estado no Ecofin, certamente que trouxe algumas novidades e sabemos, porque houve várias declarações que foram feitas, que há um certo agastamento em relação ao desenrolar da evolução na Europa. E, portanto, enfim, o Sr. Presidente quer estar informado em primeira mão e, portanto, acho perfeitamente normal que tenha chamado o Ministro das Finanças. O primeiro discurso de Cavaco Silva no segundo mandato, dia 9 de março, poderá trazer questões importantes para aquilo que é a leitura do Presidente da República para o seu segundo mandato? Necessariamente. Enfim, eu não sou analista político, mas, enfim, como cidadão, era o que eu esperaria, que de facto houvesse um discurso e, aliás, como tem sido timbre do professor Cavaco Silva nos últimos tempos, que houvesse um discurso claramente de explanação e enfim, dentro das suas competências, daquilo que é um caminho que o professor vê
para a evolução da economia portuguesa e para aquilo que é pedido aos diferentes agentes na economia portuguesa e, portanto, eu esperaria, nas circunstâncias muito graves em que o país vive e que são circunstâncias que com que todos nós convivemos, eu, como qualquer outro cidadão, e conhecendo o professor Cavaco Silva, estou certo que será um discurso pleno de substância. António Rebelo Sousa, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, como sempre. É certamente um prazer partilhado. Estávamos a falar das reuniões que Cavaco Silva tem mantido, não só com banqueiros, com patrões, também com o próprio Presidente da Comissão Europeia, o próprio Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Portugal. Há sinais aqui de alguma preocupação de Cavaco Silva, eventualmente uma preocupação crescente relativamente ao estado da economia portuguesa? Penso que sim, e é normal que assim seja, porque, por um lado, considerou-se que era muito importante que viesse a ser aprovado um pacote de medidas a nível comunitário, designadamente o reforço do Fundo de Estabilização, que, enfim, era considerado realmente essencial. Por outro lado, para além disso, admitia-se que a evolução em termos da dívida soberana e dos juros da dívida soberana pudesse ser mais favorável do que há uns tempos atrás, e, enfim, e tinha-se também alguma esperança em que os resultados realmente da execução orçamental pudessem ser, e ainda se tem, evidentemente, mais favoráveis. Mas, de facto, o que se tem passado a nível comunitário não é de molde a que possamos estar muito descansados e a que o Presidente possa estar muito descansado. Por outro lado, é natural que ele também esteja preocupado com a execução orçamental e queira realmente acompanhar o que se está a passar nesse domínio. E também, por outro lado, há aqui uma outra questão que é a própria situação da banca, porque a banca tem sido afetada pela evolução dos juros da dívida soberana, isso parece evidente, e por outro lado, enfim, neste momento recorre realmente ao Banco Central Europeu, mas não pode fazer isso de forma ilimitada. E é também do conhecimento geral que é natural que os rácios tenham, em alguns casos, que ser melhorados e que seja necessário que a banca proceda a alguma injeção de capitais próprios e no atual contexto, com o atual enquadramento, isso pode não parecer particularmente fácil. E até admito que o Banco Central Europeu, não digo agora, mas mais tarde venha a pôr algumas condições nesse sentido e, portanto, eu admito que não só o Presidente, mas também a própria banca, os responsáveis dos bancos portugueses e, naturalmente, enfim, o Ministro das Finanças e o próprio Presidente da Comissão Europeia, todos eles estejam realmente preocupados com de acompanhar de perto esta questão. Com a atual situação. Há pouco falávamos também da questão do desemprego, aumentou, já ultrapassou a barreira dos 11%, foi um dado que foi hoje conhecido, o Governo já reagiu, disse que são números surpreendentes, que merecem alguma preocupação. Que comentário lhe merece? Não, vai aumentar, o desemprego vai aumentar. Nós temos que ser muito realistas. Para já há uma questão de fundo que tem a ver com a reorganização e reestruturação da economia portuguesa, que nós já há uns anos atrás falávamos sobre a necessidade de se proceder a algumas reformas estruturais, sabia-se que isso implicava transitoriamente um aumento do desemprego. Isso tem acontecido em todas as economias. Mas, para além disso, nós sabemos que para haver uma redução do desemprego é preciso que enfim, o PIB cresça mais rapidamente do que a produtividade. Porque senão não pode haver um aumento do nível de emprego. E isso, num contexto recessionista, é praticamente impossível. E, por outro lado, para a taxa de desemprego diminuir, é preciso que, para além daquilo que eu disse anteriormente, é preciso que o nível de emprego cresça mais rapidamente do que a população ativa, não é? E, portanto, isso é perfeitamente impossível nos tempos mais próximos. Eu ficaria muito surpreendido se a taxa de desemprego daqui por um ano não fosse superior a 12%. Eu estou convencido que a tendência é no sentido de aumentar e realmente, enfim, já a lei do Kuhn, que é muito conhecida, diz-nos que a taxa de desemprego está ligada ao ritmo de crescimento, enfim, e por nós termos realmente uma redução da taxa de desemprego, teríamos de ter um crescimento económico. Ora, exatamente isso que não vai acontecer. Não seria, um crescimento económico da ordem de 1% não era suficiente neste momento para inverter a tendência em termos de desemprego. Portanto, enfim, como é sabido, nem isso vamos ter, mas é de crescimento económico, provavelmente vamos ter uma recessão, que eu, aliás, eu penso que os números que se têm falado são muito otimistas, eu admito
acredito que possa ser de ordem de 1,5% a 2% o decrescimento do PIB em 2011. Portanto, enfim, é natural que haja com este enquadramento geral, que haja realmente um aumento substancial do desemprego.